cada pessoa tem um jeito diferente de investir. E quando falamos de plano de contribuição definida, isso fica ainda mais evidente. Aqui na Elos, os nossos participantes dos planos CDs escolhem seu perfil de investimento de acordo com o objetivo que mais se encaixa na sua vida. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como cada um desses perfis se comportou no primeiro semestre de 2025 e quais fatores do mercado impactaram esses resultados. Fica com a gente! Quem vai trazer essas respostas para a gente é o nosso gerente de investimentos, o Leonardo Sancivieri, já está aqui com a gente há bastante tempo. E, Léo, conta para a gente começar, os perfis eles entregaram os resultados esperados nesse semestre e como que foi o desempenho se comparado com planos e fundos oferecidos por bancos e seguradoras? Legal, Brenda. Primeiro, bom dia a todos, pessoal. Acho que eu vou começar só relembrando a quem está nos ouvindo, né? A gente tem hoje 4 perfis de investimento disponíveis para os nossos participantes dos planos CDs, né? Sim. Então, a gente tem o perfil protetor, o perfil equilibrado, o dinâmico e o visionário, e o que muda entre eles é o nível de risco que cada um está disposto a correr, onde o protetor, né, é aquele perfil mais conservador, e o visionário é o perfil que mais tem risco no portfólio. Né? Quando a gente fala de índice de referência, se entregou ou não entregou, né, o resultado esperado, a gente tem que se lembrar que as metas de cada plano e perfil são definidas na política de investimento, né, que está disponível no nosso site. Então, o participante que está nos ouvindo pode entrar lá, dar uma conferida. E a gente tem, Brenda, resultados bastante interessantes nesse primeiro semestre, né? Então, quando a gente fala, olha os resultados dos perfis, aqueles que têm mais risco nesse primeiro semestre, o dinâmico e o visionário, portanto, são aqueles que estão entregando um melhor desempenho, né? Então, quando a gente olha ali falando do visionário primeiro, a gente tem retornos na casa de 8,60, né, por cento no acumulado de janeiro a junho. Depois, o dinâmico com retornos na casa de 7,80% de janeiro a junho. Depois a gente tem o equilibrado com um pouquinho menos, 6,57 de retorno, 6,40 dependendo do plano. E por último, o protetor com retorno de 6 a 6,30, 6,40 de retorno, né? Então vejam que a gente tem aí os perfis entregando mais de 1% de retorno no mês, todos eles, né? A maior parte deles superando os índices de referências que estão postos na política de investimento. Então, tanto os perfis do plano CD Eletrosul quanto do Elusprev estão superando, e o do Futurize um pouquinho abaixo da meta, ali 99% de atingimento, né? Então, os planos estão bastante interessantes aí os resultados nesse primeiro semestre. Legal. E quando a gente analisa as diferentes classes de ativos dentro dos perfis, quais que se destacaram positivamente e quais que tiveram resultados mais modestos, você diria? Legal. Então vamos lá, Brenda. Acho que vale primeiro, eu vou destacar as três estratégias que mais se destacaram, né, do ponto de vista de retorno. Então vou começar falando da estratégia de renda variável Brasil, né? O nosso fundo Elos FICFIA, que é gerido pelo Itaú, ele trouxe um retorno no acumulado de janeiro a junho em torno de 22%, né? Isso muito fruto, né, da entrada de capital estrangeiro na bolsa, né, e um pouco também do mercado já fazendo preço. A gente ouve isso no mercado financeiro, o mercado já está colocando na conta, né, as eleições presidenciais do ano que vem, e isso então tem ajudado um pouco a bolsa nesse primeiro semestre. A segunda classe que mais rendeu, Brenda, foi a classe de investimento estruturado, e aqui para quem está nos ouvindo, né, hoje a principal estratégia, né, nessa classe é o nosso fundo Elos FICFIN, gerido pelo BNP. Esse fundo ele compra, né, várias classes de ativo, então ele pode comprar renda variável, pode comprar juros, pode comprar moedas, né? Essa classe trouxe um desempenho no acumulado de janeiro a junho de 10, um pouquinho mais de 10%, né? Depois vou falar um pouquinho da renda fixa. A renda fixa da Elos, né, teve aqui um retorno acumulado entre 6 a 7%, dependendo do plano e do perfil, mas, né, Brenda, nem todas as classes apresentaram bons desempenhos. A gente tem que falar também daquilo que não foi tão bom no período, né, e aqui vou destacar a classe de investimento no exterior. Hoje a gente tem um único fundo, que é o fundo gerido pela Schroders. Esse fundo entregou um retorno no acumulado de janeiro a junho negativo de 4%, um pouquinho mais, e muito por conta da depreciação, né? O dólar depreciado em função do real é o principal motivo, né? O fundo, quando a gente olha em termos do dólar, ele até teve um retorno positivo de 3%, né? Mas a depreciação impactou aí quase 10% do resultado.
Apesar desse retorno negativo, Brenda, a diversificação, né, ela é interessante, porque se eu tenho uma classe que não vai tão bem, como nesse caso o investimento no exterior, a renda variável, né, fez a sua vez ali no Brasil, trazendo um retorno muito expressivo. Então, para finalizar aqui, perfis dinâmico e visionário com um excelente desempenho, né, dado a diversificação, e os perfis equilibrado e protetor rendendo bem também, mas rendendo menos, né, isso fruto por causa do rendimento na Bolsa Brasileira. E já assim, você já comentou um pouco nessa resposta, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, só para deixar isso bem claro, digamos assim, que seriam quais esses fatores, né, econômicos e de mercado que influenciam no desempenho dos perfis nesse período. Legal. Como eu comentei, né, a Bolsa teve um desempenho muito positivo, né, o que a gente escuta do mercado, né, a entrada de capital estrangeiro é um dos principais fatores que auxiliaram o crescimento da Bolsa. No ano passado, os investidores locais tinham pouco investimento em renda variável, né, não é o caso dos nossos perfis dinâmico e visionário, mas o mercado em geral diminuiu essa exposição porque a Bolsa ano passado teve um retorno muito negativo, né? Então, como tinha pouca alocação, Brenda, do mercado, né, qualquer movimento adicional, né, além do dinheiro que veio do exterior, os próprios investidores locais colocando mais dinheiro, né, apostando na bolsa, isso faz com que o preço aumente, né, e traga uma rentabilidade melhor. E por último, né, a questão de eleição, né, a gente tem muito, né, o mercado já precificando quem que vai ser o próximo presidente do Brasil, né? Tem uma turma que gostaria de ter uma mudança de governo, né? E isso acaba mexendo no preço, né? Outro fator que eu acho que vale comentar, e aí foge aqui da alçada Brasil, né? É o que o presidente Donald Trump vem fazendo nos Estados Unidos, né? A questão das tarifas, né? Das imposições de sanções, isso balança o mercado, né? Você tem aí o dólar, né, tendo uma depreciação, isso mexe nos nossos investimentos no exterior. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar a questão fiscal, né? O Brasil, quando a gente fala de renda fixa, as taxas de juros são impactadas, né? A cada vez que a gente vê, né, um governo não fazendo o seu dever de casa, economizando, né, reestruturando os gastos, isso traz um impacto negativo nas curvas de juros. Então, esse também é um fator importante que quem está nos ouvindo, é legal acompanhar, ver um pouco do que está acontecendo, mas sempre lembrando, né, Brenda, eu acho que tomar decisão de mudança de perfil de investimento não deveria ser por conta dessas questões mais micro, né, muito mais pelo momento de vida do cliente, né, do que de fato, a bolsa vai subir ou cair, eu vou mudar de perfil, porque a gente sabe que isso acaba reduzindo e prejudicando a rentabilidade no longo prazo. Né? Sim, importante pensar nesse ângulo. E para a gente fechar, eu acho que espero que com boas notícias, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Quais as perspectivas de desempenho diante desse cenário todo que você trouxe agora? Legal. Quando a gente olha, né, os nossos perfis mais conservadores, Brenda, a gente tem muita alocação indexada à taxa de juros do país, o CDI ou a Selic, né, como a gente preferir. O governo do Banco Central fez um aumento mais na última reunião do Copom, elevando a taxa Selic, né? E então o protetor equilibrado, eles devem girar em torno de retornos de 1,20% daqui até o final do ano, todo mês, né? Então, julho, agosto, setembro, entregando retornos de 1%. Né? Já os perfis dinâmico e visionário, que tem também um pouco de alocação em caixa, mas eles dependem das estratégias de renda variável, exterior e multimercado que eu comentei, que depende de muitas questões macroeconômicas, né? E até externas do país. Mas tudo mais constante, a gente está com um desempenho muito positivo, todos os perfis, como eu comentei, superando os seus índices de referência. E eu não tinha dito ainda, né? Quando a gente compara, Brenda, o retorno do plano do perfil com o que o mercado está entregando, né? A gente passou a fazer um acompanhamento comparando ali previdências de bancos, de seguradoras, e os nossos perfis estão entregando retorno, no caso do protetor do equilibrado dinâmico, acima do que os bancos têm entregue de retorno, o visionário um pouquinho abaixo, né? Isso fruto aí da quantidade de dinheiro em renda variável. Então a gente está com boas perspectivas, né? Espera bons resultados ao final do ano de 2025. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, siga a Elos nas redes sociais, @elosprevidência, e fique por dentro de todas as atualizações que trouxemos aqui. Lembrando que o Elos Entre Nós é o podcast sobre educação financeira e tudo aquilo que pode te ajudar a construir um futuro melhor. Até a próxima!